achamos que não é uma doutrina, apenas uma lista que nos ajuda a pensar em algumas fraquezas da nossa alma e refletir a partir do que a Bíblia diz a respeito delas. Como tratar delas, como vencê-las. Então, a gente já viu sobre, quem lembra? Preguiça, avareza e luxúria. Hoje vamos ver sobre inveja. Inveja. Salmo 73. Salmo 73. Vamos ler a partir do versículo 1. Salmo 73. Diz assim, Salmo de Asaf: certamente Deus é bom para Israel, para os que têm coração limpo. Quanto a mim, meus pés quase tropeçaram, faltou pouco para que eu escorregasse, pois eu tinha inveja dos arrogantes ao ver a prosperidade dos ímpios. O que é inveja? Como você define a inveja? Uma definição que eu achei interessante é que a inveja é a tristeza pela alegria do outro. A Bíblia diz para a gente se alegrar com os que se alegram. Mas se a gente se entristece com a alegria de outro, isto é inveja. E a inveja, ela geralmente não vem sozinha. A inveja, por exemplo, pode trazer a raiva, pode trazer a indignação, porque ele, porque ela, e não eu. E com isso pode trazer também maldades. Por exemplo, foi por causa da inveja que Caim matou Abel, que os irmãos de José o venderam, que os oponentes de Jesus o entregaram a Pilatos. Lá em Mateus 27:18 diz: pois ele, Pilatos, sabia que o haviam entregado por causa da inveja. E a inveja pode trazer ressentimento, pode trazer amargura. Sabe contra quem, irmãos? A inveja pode trazer ressentimento e amargura. Sabe contra quem? Deus. Deus. A pessoa fica ressentida com Deus. Como foi o caso aqui do Asaf. Ele vai dizer assim, versículo de número 2: quanto a mim, meus pés quase tropeçaram, faltou pouco para que eu tropeçasse, pois eu tinha inveja dos arrogantes ao ver o quê? A prosperidade dos ímpios. Sabe aquela história? Fulano não está nem aí com Deus, vive só para ele, vive de qualquer jeito e está aí prosperando. Agora eu que busco a Deus, eu que oro, eu que procuro fazer o que é certo, eu estou aí, ó, nessa situação, como dizem, estou vendendo almoço para comprar a janta. Como é que a gente lida com a inveja? Como a gente vence a inveja? Então, uma primeira atitude, primeiro conselho que a Bíblia nos dá: não considere a inveja coisa pouca. Tipo assim, mas todo mundo tem inveja. Não é porque uma experiência é comum, ou mesmo universal, que ela é normal, pelo menos aos olhos de Deus. Veja que o Asaf tinha consciência de que aquilo que ele sentia, aquela fase que ele viveu, não era uma coisa assim normal. Olha como ele descreve
o versículo 21, quando o meu coração estava angustiado e o meu interior me perturbava, eu estava embrutecido e ignorante, era como um animal perante ti, estava arredio com Deus, estava ríspido com o Senhor. Você já ficou ríspido com o Senhor? Já ficou arredio a Deus? Porque você acha que Ele não te dá o que você merece? Se você acha que isso é café pequeno, isso é pouca coisa, olha o que a Bíblia diz sobre inveja. 1 Coríntios 3,3. Porque ainda sois carnais, visto que há invejas e discórdias entre vós, isso ele está falando dentro da igreja, tá? Visto que há invejas e discórdias entre vós, por acaso não estáis sendo carnais, vivendo segundo padrões puramente humanos? Gálatas 5, 20 a 21. As obras da carne são evidentes, a saber, imoralidade, impureza, indecência, idolatria, feitiçaria, inimizades, rivalidade, ciúmes, ira, ambição egoísta, discórdias, partidarismo e inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas, contra as quais vos previno, como já vos preveni antes, os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Olha só, dentre outras práticas, os invejosos não vão entrar no reino de Deus. As portas do céu lhes serão fechadas. E olha o que diz Tiago 3, 14 ao 13, ou 13 ao 14. Mas não vos orgulheis, nem mentais contra a verdade. Se tendes inveja amarga e sentimento ambicioso no coração, essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e demoníaca. Faz lembrar a definição de inveja de Agostinho. Olha só como Agostinho definiu a inveja. É o pecado diabólico por excelência. Porque o Agostinho dizia que o diabo quis fazer o homem cair, não porque ao fazer o homem cair, ele ia ficar de pé, mas porque ele não queria cair sozinho. Então deixa eu levar alguém comigo. E esse é o lado mais nefasto da inveja, porque não é necessariamente não querer que o outro tenha o que o outro tem, mas é o sentimento, o desejo de não querer que o outro tenha o que ele tem. Fala para mim. Isso é coisa pouca. Veja, não é que a pessoa não quer, ou melhor, que ela quer ter o que o outro tem. Que ela não quer que o outro tenha o que ele tem. Agora, segundo, primeiro é ter essa consciência, inveja não é coisa pouca. Segundo, saiba que a inveja vai distorcer a tua visão da vida. Vai fazer você enxergar as coisas como elas não são. Sabe aquela história, parece que a grama do vizinho é sempre mais verde? Fala para mim se o Asaf estava enxergando as coisas como de fato são. Olha só o que ele diz assim, versículo de número 4. Olha o que ele diz. E se pergunte se você não teve, em algum momento da sua vida, essa mesma impressão. De olhar para alguém ou de olhar para alguém e pensar assim, eles não têm problemas. Eles não têm problemas. O corpo deles é forte, sadio. Não passam por tribulações. Quem passa sou eu. Esse povo aí não sabe o que é problema.
não passam por tribulações dos mortais, nem são afligidos como os demais homens. Agora, a gente tem que entender que o Salmo é poesia. E como poesia, o autor não está expressando necessariamente o que é, mas como ele vê, como ele está sentindo. Se a gente não fazer essa distinção, a gente vai falar que a Bíblia tem contradição, porque a Bíblia fala, no todo, que todo mundo sofre. Pensa aí numa pessoa que você diz assim, mas se eu tivesse que aquele fulano tem, eu ia ser feliz. Pensa nessa pessoa. Essa pessoa está sofrendo. E às vezes está sofrendo olhando para outro que tem, apesar do muito que ele tem, o que ele não tem. Então ele sofre por causa de algo que ele não tem e o outro tem. Então a Bíblia vai nos dizer assim que depois da queda, o habitat, a esfera, a dimensão em que toda a criação habita, vive, existe, é o sofrimento. Aí você pergunta assim, pastor, mas até com os crentes é assim? Os crentes vivem na esfera do sofrimento, do gemido interior? Bom, olha o que diz Romanos 8, 22 a 23. Porque sabemos que toda a criação geme e agoniza até agora, como se sofresse dores de parto, e não somente ela, mas também nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo. Então, você tem aí angústia na sua alma, você geme no seu íntimo, não está nada de errado. Você participa da queda. Aguardando ansiosamente nossa adoção, a redenção do nosso corpo. Então, eu estou te dando mais um motivo para você vencer inveja. Está todo mundo sofrendo. A experiência do sofrimento é comum. Eu sofro, tu sofres, ele sofre, nós sofremos, vós sofreis. Tão bom de gramática, hein? Conjugando os verbos. Todo mundo sofre. Verbo sofrer é comum para todos. Mas então qual que é a diferença nossa? A diferença nossa é que a gente recebe a graça de ver que a vida não é só sofrimento. Deus nos dá a graça de ver que em meio às tristezas nós temos também alegrias. É igual um irmão que foi visitar uma pessoa no hospital, e quando ele entrou assim no hospital, ele viu o luxo do hospital, ele viu a estrutura do hospital, ele viu os recursos do hospital. Aí ele começou a invejar o plano de saúde do outro. Ele disse assim, eu nunca vi ser tratado no hospital assim. Aí, de repente, foi como se Deus falasse com ele. E ele pensou assim, mas melhor do que poder estar nesse hospital é não precisar estar aqui. Aí Deus o lembrou que lhe estava dando algo mais precioso do que um bom plano de saúde. O quê? Boa saúde. Boa saúde. Eu sei que os críticos dizem assim, não, o legal é ter os dois, tá, mas deixa eu escolher. Fica com a boa saúde. Fica com a boa saúde. Bom, então, a gente reconhece que não é coisa pouca. A gente abre os olhos porque a inveja vai distorcer a nossa visão. E, terceiro, irmãos, a gente reconhece. Porque se a gente não reconhecer, a gente é igual aquele alcoólatra que diz assim, não, está tudo bem, está tudo bem. Quando eu quiser, é que eu não quero. Mas quando eu quiser parar, eu paro. E aí vai se afundando. Quando é que ele começa a dar os primeiros passos para ser liberto de fato? Quando ele reconhece.
Não sou eu que tenho o vício, é o vício que me tem? E se alguém não me ajudar, ele vai acabar comigo. Aí ele deu o primeiro passo para ser liberto. Mas enquanto ele está achando que ele está no controle, que está tudo bem, ele só está se afundando como se estivesse assim, numa areia movediça. Não, está tudo bem, eu só desci mais um pouquinho, mas está tudo bem. Olha que interessante que o Asaf, ele não vai dizer, tenha inveja no tempo presente. Ele vai dizer, eu tinha inveja no tempo passado. Versículo 3, pois eu tinha inveja dos arrogantes, ao ver a prosperidade dos ímpios, porque é sempre mais fácil a gente confessar a inveja no tempo passado, depois que a gente venceu. Ainda assim é difícil. Por quê? Porque a confissão da inveja revela muita coisa a respeito da gente. E a gente tem vergonha. Então, geralmente, inveja se confessa no tempo passado. Eu tinha. Agora, para Deus, você pode confessar e deve no tempo presente. Eu tenho. Eu confesso. Eu reconheço. Eu tenho inveja. Por quê? Primeiro, porque Deus já sabe. Deus já sabe. E segundo, porque como qualquer outra debilidade da alma, qualquer uma outra enfermidade, qualquer outro pecado, se enquadra lá em 1 João 8 a 9. Se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. O Espírito Santo te toca. Está com inveja, hein? Você está com inveja. Aí você diz, não, imagina. E eu com inveja, ainda mais de fulano? Que isso? Aí continua, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Não apenas perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Então você chega ao Senhor e confessa, porque isso vai ser como se expurgasse um veneno de você, que está matando, sabe quem? Você. Não dizem que a inveja mata? A Bíblia diz, a inveja mata. Então confessa para que ela saia de você, para que Deus te purifique dela. E finalmente, se aproxima mais de Deus. Se aproxima mais de Deus. Quando foi que o Asaf venceu a inveja? Olha só o que ele diz aí no versículo 16. Quando me esforçava para compreender isso, como é que pode o ímpio prosperar e etc e tal, achei que era uma tarefa muito difícil para mim, não vou encontrar resposta. Até que entrei no santuário de Deus. E aí quando ele entra no santuário de Deus, o que acontece? Ele passa a enxergar as coisas de outra perspectiva, não mais uma perspectiva horizontal, distorcida, limitada, mas na perspectiva do alto, na perspectiva correta, na perspectiva de Deus. Aí ele consegue enxergar a realidade das pessoas que ele invejava. Ele vai dizer assim, olha, versículo 18, certamente tu os pões em lugares escorregadios e os fazes cair em ruína. Eu diria, Asaf, na verdade, eles mesmos que se colocam nesses lugares, Asaf. No verso 19, como são destruídos de repente, ficam totalmente aterrorizados. E aí ele passa a enxergar a realidade não apenas daqueles que ele distorcidamente enxergava como
pessoas que não tinham nenhum problema, nenhuma situação complicada na vida. Mas ele começa a enxergar ele mesmo. A realidade acerca dele mesmo. Porque ele não vai tampar o sol com a peneira. Mas ele vai enxergar uma coisa interessante. Ele vai dizer assim no versículo 25: quem mais eu tenho no céu senão a ti? E na terra não desejo outra coisa além de ti. Meu corpo e meu coração desfalecem. Eu tenho situações difíceis, eu tenho problemas, mas Deus é a fortaleza da minha vida e a minha herança para sempre. Tenho problemas, tenho situações difíceis, mas tenho o bem maior que é a presença de Deus na minha vida. Presença de Deus na nossa vida. Só dá valor à presença de Deus, sabe quem? Quem a perde. A Bíblia diz que Deus não nos abandona, e é verdade, mas também diz que por algum momento Ele pode se afastar, para que a gente perceba, a gente entenda que o maior bem que a gente tem, e não pode perder de forma alguma, é a presença dEle. Então, quando a gente entra na presença dEle, as circunstâncias externas necessariamente mudam? Não, mas a gente muda. E geralmente, quando a gente muda, a vida muda. Eu gosto de um testemunho de um sujeito que viveu no século, entre o século XVIII, ou melhor, entre o século XIX e o XX, aqui no Brasil. Ele se chamava Joaquim Nogueira Paranaguá. Ele chegou a ser vice-governador do estado do Piauí, e aí depois ele se converteu, ele conheceu a Cristo, por meio do trabalho dos missionários. E aí ele escreve um testemunho, ele escreve uma carta para um irmão, e ele diz assim: posso dizer que me tornei um novo homem, devido à mudança que ocorreu em mim. Os sentimentos de ódio, inveja e cobiça desapareceram do meu coração. E o intenso desejo de melhorar as condições sociais e espirituais de meus compatriotas se tornou dominante em meu coração. Olha, se isso foi verdade, então foi uma genuína conversão. Uma conversão a Cristo e à vida de Cristo. Porque não foi Jesus que viveu e morreu não para ter o que os outros tinham ou não tinham, mas viveu e morreu para outros terem o que só Ele tinha e tem, a vida. Então não é que a gente não pode ter, a gente pode, mas a conversão implica a gente passar a viver não para ter o que os outros têm ou não têm, mas para que outros também tenham o que a gente já tem. Sabe o que é bonito na vida cristã, irmãos? É que ela é comparada a uma corrida. Mas é uma corrida que vence não só quem chega em primeiro, mas todo mundo que chega. Todo mundo que chega é vencedor. Então, é uma corrida em que você não precisa ficar olhando para o lado, para ver se você está em primeiro, se você está em segundo, se você está em último. Na hora você só olhar para frente, para o alvo, que é Cristo Jesus. Você pode olhar para o lado, talvez, para ajudar alguém a se levantar e chegar também. Aliás, se você parar para fazer isso, você será louvado. Mas vence quem chegar. Quem não se desviar, quem chegar e ouvir no final daquele que é o alvo, que é Cristo. Servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra para a alegria do teu Senhor. Então, termino, irmãos, lendo um versículo que vai abençoar a tua alma. Recebe aí esse versículo. Recebe aí essa palavra do Senhor para a tua alma.
para o teu bem. Não te aborreças por causa dos homens maus. Nem tenha inveja dos malfeitores, pois em breve secarão como a relva, murcharão como a erva verde. Confia no Senhor. Confia no Senhor e faz o bem. Assim habitarás na terra e te alimentarás com segurança. Agrada-te também do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e Ele tudo fará. Que assim seja. Que Deus nos abençoe. Amém.